Boa noite, queridos irmãos. Eu saudo a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem rendemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero convidar os amados para abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero convidar também os internautas, para abrir nas suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Vamos fazer essa leitura em pé. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Depois nós vamos ler só um versículo do verso 11, do capítulo 11, perdão. Portanto, faremos a leitura em um dos versos do capítulo 10. Vamos fazer a leitura no verso 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vamos repetir? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Agora vamos lá para o capítulo 11, só mais um versículo, o verso 1. Que diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos repetir? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe com a palavra lida, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem se assentar. Pois bem, o nosso tema é ambição de ser semelhante a Cristo. Ambição de ser como Cristo, de parecer com Cristo. E nós precisamos compreender que todo cristão deve ter o desejo de ser semelhante a Cristo. Paulo, ele foi um dos homens mais ambiciosos da face da terra. Paulo, ele tinha uma ambição pela causa, uma causa que em seus dias o fez ignorante, mas era um homem ambicioso, Era um homem que lutava com todas as suas forças em prol de alguma causa que aparecesse em suas mãos. E esse homem, o dia que ele conheceu a Cristo, ele tornou-se um homem também ambicioso para ser semelhante a Cristo. E o que é ser ambicioso? Essa expressão ambicioso é desejar algo, algo não imaginário, mas algo que nós podemos conseguir, que nós podemos ser. O grande reformador João Calvino, em seus institutos, ele diz assim, que o homem criado por Deus, feito por Deus, semelhante à sua imagem, ele o fez. E esse homem cresceu em seu estado desejoso a ser como alguém. Ele sempre tem o desejo de ser como alguém. Ele sempre tem o desejo de imitar alguém. Em tudo que venhamos realizar. Ou seja, na realidade, o espírito que habita em nós é um espírito que a gente não quer ficar por baixo. Só queremos estar por cima. Mas, dera Deus, queridos irmãos, que a igreja de Deus sinta esse desejo de ser ambiciosa, de ser semelhante a Cristo. Que essa ambição seja tomada todo o nosso ser. Paulo tinha o desejo de ser semelhante a Cristo, de parecer com Cristo, de ter as marcas que Cristo tinha, de viver como Cristo vivia. E em suas cartas ele deixa isso bem claro, que era um homem escolhido por Deus, eleito por Deus antes da fundação do mundo, mas um homem que conheceu a Deus em sua maior idade, um homem que tinha uma grande ambição pelo mundo e passou a ter uma grande ambição pelo reino de Deus. É pecado, pastor, a gente ser ambicioso? Não. Não. Desde que você coloque os seus olhos naquilo que você pode alcançar. Amém?
nós podemos alcançar o céu? Sim, estamos aqui nessa certeza. Então podemos, né, ter essa ambição de entrar no céu. Paulo tinha essa ambição de ser semelhante a Cristo, de entrar no céu. Um bom exemplo disso está lá em Efésios capítulo 5, verso 1, quando ele diz, né, sede, pois, imitadores de Deus, como eu sou, como filhos amados. Né? Então, Paulo tinha essa ambição de ser como Deus. Né? Meus queridos irmãos, né, o que é que se passa em nossa mente quando Moisés desejava ver a face de Deus? O que é que passa na nossa mente? Né? Era uma das coisas que mais Moisés queria, era ver a face de Deus. Moisés tinha desejo. Moisés tinha ambição de ser igual a Deus, de ser semelhante a Deus. E quando a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que nós podemos ser esse homem, né, esse ser ambicioso diante daquilo que nós almejamos, isso implica dizer que não há nenhum pecado de termos essa ambição de ser como Cristo, de amar e viver em prol de glorificar o seu nome. Aonde? Em todos os ambientes que nós estivermos. Esse era o propósito de Deus na vida dos nossos irmãos israelitas, daqueles que prosseguiram e daqueles que ficaram. Era que eles fossem homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes ambiciosos. Né? Queridos irmãos, né? Falando de ambição, se existe um homem que era mais ambicioso do que Paulo, era Moisés. Os irmãos, lembra que naquela luta da saída do Egito, Faraó pede, deixa as crianças, né? Deixa as crianças, eles nem as unhas das crianças ficarão aqui. Eu quero tudo. Esse povo pertence a Deus, nada vai ficar aqui. Então nós podemos dizer também que Moisés era um homem que tinha a sua ambição de ser como Deus era, de ter a sua aparência, o seu reflexo, a sua fala, a forma de viver da forma que Deus havia prescrito para que ele deixasse para a igreja de hoje. Ser como Cristo, praticando a palavra e andar nos passos do Mestre sem olhar para trás. Como disse Jesus, né? Jesus disse, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha essa ambição de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Jesus, ele demonstrava ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. A prova é que Filipe, né, ele pediu, né, que Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Eu sou a semelhança do Pai, eu sou igual ao Pai. E nós precisamos, queridos irmãos, nesses dias difíceis, né, tomado por um secularismo, abarrotados de heresias, uma impregnação que o mundo tem nos oferecido, tomado aí por uma avalanche de apegos e mais apegos, nós precisamos, em meio de tudo isso aí, ter o desejo de ser como Jesus. Mas para isso é preciso a gente conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Alguém só pode imitar, alguém só pode desejar ser outra pessoa quando ele conhece. Quando ele conhece. E nós precisamos de conhecer a Jesus. Né? Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 10, né, que nós lemos, iniciamos, e adentra no capítulo 11, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Né? Paulo estava querendo ali que a igreja de Corinto, ela fosse uma igreja imitadora, que ela fosse uma igreja que fosse ambiciosa de ser semelhante a Cristo. Esse foi o grande objetivo de Paulo escrevendo a igreja de Corinto. E hoje, o meu objetivo é certificar a igreja da necessidade de ser como Cristo, de seguir os seus ensinamentos. Eu não sei onde os seus olhos estão. Estão no trabalho, estão nos estudos, isso é bênção de Deus. Tá bom? Não veja o seu trabalho, os seus estudos como algo de maldição, porque você trabalha. Não, é bênção de Deus. Mas eu quero lhe convidar nesta noite, né,
a tirar o seu coração do centro do trabalho e do centro dos estudos e colocar o seu coração no centro de Deus. Deixa Deus ser o centro da sua vida. E aí você vai continuar trabalhando, aí você vai continuar estudando com mais vigor ainda, se realmente Cristo for o centro da sua vida. Porque você vai desejar ser como Ele é. Pois bem, ambição de ser semelhante a Cristo, né? Primeiro destaque nesta noite é que aqueles que desejam ser semelhante a Cristo não ficam prostrados no deserto. Paulo, ele traz essa belíssima aplicação nessa primeira carta aos Coríntios, dizendo, olha, vocês querem ser como Cristo, ser meus imitadores como eu sou de Deus, mas saibam, vocês não podem permanecer no deserto. Não podem. Vejam os irmãos aí, deixem suas Bíblias abertas, é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Presta atenção, irmãos. Paulo vai falar o seguinte: aqueles que desejam ser semelhantes a Cristo não podem permanecer no deserto. Tá certo? Não podem. Não pode permanecer no deserto. E olha que ele fala aqui em pessoas que foram o quê? Batizadas. Tá certo? Que foram transformadas. Que tiveram experiências com Cristo. Por quê, irmãos? Olha, aquele povo, né? Eles viram, irmãos, é algo estarrecedor, irmãos, né? Os cuidados de Deus não só apenas na travessia do mar, mas os cuidados de Deus de dia e de noite, em meio a um deserto. Mas eles ficaram prostrados no deserto. Eles amavam o deserto. Eles queriam o deserto. Eles não queriam se assemelhar a Deus. Eles não tinham desejo de ser igual a Deus. E olha, queridos irmãos, o que aconteceram com aqueles que foram batizados? Com aqueles que foram transformados, tiveram suas mudanças de vida, experimentaram da graça de Deus. Mas o verso 5 diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Por quê, irmãos? Porque ficaram prostrados no pecado. Esse deserto é o deserto do pecado. É o deserto do pecado. É o deserto da desobediência. É o deserto da incredulidade. É o deserto do descompromisso com Deus. Aquele povo não queria compromisso com Deus. Eles queriam provar das bênçãos de Deus, mas não queriam Deus das bênçãos. O nosso coração deve estar voltado a ser como Deus, a ser como Jesus, a ser como Paulo. Paulo disse: olha, basta que vocês me imitem, e vocês serão também imitadores de Deus, serão imitadores de Cristo. Talvez seja difícil nos nossos dias alguém se levantar e fale: olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, vivenciar esse ponto em nossas vidas. Nós precisamos. Por quê? Irmãos, as maiores bênçãos que chegarem em minhas mãos, em tuas mãos, elas são louváveis, mas elas são passageiras. Elas são passageiras. A nossa ambição, né? O nosso acordar, o nosso andar tem que ser Cristo mesmo. Né? Porque as coisas passam rápido, né? Como o vento, vai embora.
e eles ficaram prostrados no deserto. Eles ficaram, irmãos, cobiçosos, né, por aquela terra. Eles lembraram, né, que preferiam ter ficado lá, sendo escravo de Faraó. E muitas vezes, irmãos, Deus faz a obra na vida de uma pessoa e ela torna a pensar. Ela fica a pensar como era antes. Daquelas coisas passadas. E o próprio Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, larga as coisas velhas. Façam elas novas na tua vida. Isso é ser semelhante a Cristo. É ter o desejo de ser como Cristo. Eles pararam ali diante da cobiça. Olha o que está escrito aí no verso 6. Estamos falando que a ambição de ser semelhante a Cristo, aqueles que têm essa ambição de ser semelhante a Cristo, eles não ficam prostrados no deserto do pecado, da ambição, da cobiça alheia. Olha o que está escrito no verso 10. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. É mal, meu irmão, não coloque seus olhos. É mal, não coloque seus olhos, porque você vai ficar prostrado ali. Você vai ficar prostrado ali. E, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo não deixe a gente sair daqui da forma que entramos. Irmãos, às vezes nós estamos conformados, né, com a mera transformação de vida. E isso não é tudo, gente. Isso não é tudo. O tudo é esse desejo de ser como Cristo foi, como Ele é. Esse desejo de ser como Paulo foi, como ele viveu. Cuidado nas cobiças das coisas más, precisam tirar os nossos olhos. Porque isso, quando acontece, te traz uma declaração que há uma prostração no deserto do pecado. Eles também caíram ali na idolatria. Um abismo chamou o outro abismo. Olha o que está escrito no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Era o desejo do povo. Era o desejo de muitos. É comer, brincar, trabalhar e se divertir. Isso não é tudo em nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus nos diz nesta noite que Deus não se agrada dessas pessoas que estão vivendo nesse sistema de comer, brincar, beber, trabalhar e se divertir. Deus não se agrada disso aí. Deus não se agrada. Meus irmãos, esse povo, eles se envolveram, né, com a idolatria. E se envolver com a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A idolatria, meus irmãos, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que você vê. Porque muitas vezes a idolatria entra na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, a gente nem percebe, gente. A gente nem percebe o que é idolatria, pastor. É tudo aquilo que está tomando o tempo de Deus na sua vida. Não deixe, né, que aquilo venha roubar aquilo que é de Deus. Pede ao Espírito Santo, me encoraja para que eu diga não, aquilo que vem roubar, aquilo que deveria ser teu. Eu queria que você fizesse uma reflexão aplicativa na sua vida nesse momento e lembrasse como era a sua vida antes e como é que está a sua vida hoje. Algo tem tirado de você aquilo que era de Deus? Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Por mais preciosa que ela seja, ela não tem valor na sua vida. Nesse primeiro momento, sim, mas ela não é tudo. Porque, meus queridos irmãos, o problema não é eu hoje me agradar, mas é Deus se agradar de mim.
O problema não é que o mundo venha lhe agradar, que as ornamentações do mundo, os prazeres do mundo venham lhe agradar. O problema é esse. Será que Deus está se agradando de você? Meus irmãos, esse povo aqui, eles se misturaram com os ímpios. Eles se misturaram. Eles se deram. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, lá no capítulo 25 de Números, que Deus fulminou, né, quase 24 mil pessoas ali. Com o quê? Com a praga que Deus mandou ali, devorou tudo, porque o povo tinha se contaminado, né? O povo, irmãos, estava, colocaram os olhos no espírito de idolatria, nas coisas que eram más. E se não fosse Finéias ali, meus irmãos, que tivesse ele atravessado uma lança em um casal que estava chegando ali, foi aquilo que parou ali a ira de Deus. Porque havia uma mistura do povo de Deus. Deus não quer a gente misturado, irmãos, mas com esse mundo aqui. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Naquilo que eu coloco meus olhos, naquilo que você coloca os olhos, aquilo pode nos tomar. E precisamos ver se aquilo realmente vai agradar ao meu Deus. É difícil, né, irmãos? O que a gente for fazer hoje, a gente pensar o seguinte, né? Será que isso te agrada? Porque nós não pensamos verdadeiramente nisso, meus irmãos. Vamos confessar esse pecado diante do nosso Deus. Nós queremos o quê? Aquilo que me agrada. Quando as coisas vão desandando, aí é que nós lembramos de perguntar a Deus: Senhor, tu estás se agradando? Nós precisamos perguntar hoje a Deus: Deus, o Senhor está se agradando da minha vida? Senhor, o Senhor vê em mim o caráter de um crente desejoso de ser como tu? Se o Senhor não vê isso em mim, coloca esse desejo no meu coração de ser igual a ti. Irmãos, John Piper, ele diz o seguinte: as coisas mais importantes no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre em Cristo Jesus. Isso é a maior dádiva de uma vida, é desfrutar de Deus em Cristo Jesus para sempre. É a maior dádiva de Deus. A maior dádiva de Deus não é o que nós temos hoje, mas a maior dádiva de Deus é desfrutar de Deus em Cristo Jesus por toda a eternidade. Não vamos desprezar aquilo que Deus tem nos dado hoje. É bênção dele. É bênção de Deus. Mas, irmãos, não é tudo, irmãos. Não é tudo. Não é tudo. O tudo é desfrutar de Deus em uma eternidade. Irmão, segundo ponto, né? A ambição de ser semelhante a Cristo. Primeiro, quem tem esse desejo de ser semelhante a Cristo não fica prostrado no deserto. Segundo, não ficam prostrados na imoralidade. Mas o que é imoralidade, né? O que é imoralidade? Veja o que está escrito aí no capítulo 10, no verso 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Que moralidade era essa que eles estavam fazendo ali? Que moralidade era essa? Desprezaram Deus. Desprezaram a Deus. Colocaram o Senhor à prova. Eu só serei fiel a ti se o Senhor me der isso. Eu só vou se acontecer isso. Não, meus irmãos. Isso é um perigo. Isso são requisitos de pessoas que ficaram ou que estão ainda prostradas no deserto. Foi isso que eles fizeram. Não ficam prostrados na imoralidade. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles e o fizeram e caíram num só dia.
mais de 23 mil pessoas, aproximadamente 24. Eles puseram Deus à prova. É isso que está no verso 9. Não ponha mais o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles puseram Deus à prova e foram ali exterminados. Eles murmuravam. E quem quer ser semelhante a Cristo não pode viver na imoralidade. Não pode viver colocando Deus à prova. Não pode viver murmurando, é o verso 10 que nos informa isso aí. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quantas pessoas, irmãos, têm sido destruídas e a gente diz o quê? Ah, foi enfermidade. É um vírus, é isso, é aquilo que nós esquecemos, que é a atuação de Deus. Por quê? São homens e mulheres imorais. São pessoas que têm colocado Deus à prova, são murmuradores. Tudo isso, meus queridos, serve como exemplo. O que Deus fez no passado, irmãos, Ele está fazendo hoje, meus irmãos. Ele está fazendo hoje, é o mesmo Deus, porque Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e quer que esse homem seja igual a Ele. Seja semelhante a Ele, viva como Ele viveu. Vejam os irmãos que está escrito no verso 11. Estas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Será que a igreja de Deus hoje está preocupada com o retorno de Cristo? Muita gente, irmãos, não gosta nem de ouvir falar na volta de Cristo. Por quê? Porque ele vai ter que deixar essa pátria aqui. Mas, queridos irmãos, isso é fato. Jesus vai voltar, ou eu vou ao encontro dele, não tem jeito. Quem foi o homem que viveu mais? Qual o personagem bíblico que viveu mais? Quem foi que viveu mais? Quem? Ele está vivo ainda? Não está, já foi. Já foi. Irmãos, teve um noticiário, quinta ou foi sexta? Quarta-feira, né? E segundo a medicina, em 2030, né, a geração que vier, 2030 e diante, eles só conseguirão viver no máximo 78 a 80 anos. Certo. E parece, queridos irmãos, que o nosso projeto de vida é isso aqui. Irmãos, o projeto de vida que nós temos para hoje é para sobreviver. Para sobreviver. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar estudando. Mas o nosso projeto deve ser o projeto eterno de Deus. Por quê? É para lá que nós vamos. Nós não podemos ficar prostrados nesse pensamento medíocre, achando que vamos viver aqui por uma eternidade. E não vamos. Não vamos. Já pensou se Deus mudasse os nossos sonhos? Dera a Deus, né? Que Deus mudasse os nossos sonhos. Se Deus fizesse com que a gente sonhasse todos os dias. Tem gente que é sonhador, né? Sonha todos os dias. Ultimamente eu estou dormindo tanto que nem sonhar, eu estou sonhando mais. Acabou. Mas você já pensou, queridos irmãos, se a gente sonhasse todas as noites na eternidade, ao lado de Deus, ao lado de Abraão, de Isaac e Jacó? Mas os nossos pensamentos estão muito voltados para esse terreno aqui. E são as coisas daqui que nós sonhamos, que nós pensamos e terminamos a
sonhar. John Stott, ele diz o seguinte, né? A fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. A fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. É pecado murmurar, é pecado colocar Deus à prova, é pecado viver uma vida de imoralidade. E essa imoralidade daqui, meus irmãos, justamente foi o quê? Eles passaram, irmãos, a viver distante de Deus e praticaram toda sorte ali de pecado, ausentes da presença de Deus, irmãos. E é assim que acontece. Quando homens e mulheres, jovens e adolescentes estão afastados de Deus, eles vão ser homens e mulheres imorais, eles vão praticar toda sorte de pecado, porque estão afastados da glória de Deus. Mas, queridos irmãos, eu creio que aqueles que têm ambição de ser semelhante a Cristo, eles não ficarão prostrados no deserto do pecado. Eles não ficarão prostrados na imoralidade, nem tampouco ficarão prostrados com os demônios. Isso aí é que é sério. Se é sério ficar prostrado no pecado, no deserto do pecado, se é sério ficar prostrado na imoralidade, é mais sério ainda ficar prostrado diante de demônios. E é isso, queridos irmãos, que a palavra de Deus nos informa. É o nosso último destaque da nossa ministração, falando sobre a ambição de ser semelhante a Cristo. Veja o que está escrito na sua Bíblia, no capítulo 10, no verso 18 ao verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 18 ao verso 20. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. E o que mais, irmãos? Que as sacrificam. E não. E Deus diz o que aí a você? E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Se alguém quer ser semelhante a Cristo, não pode estar assemelhado, assentado, associado com os demônios. Isso é muito sério para a igreja de Deus, irmãos. Muito sério mesmo. Não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podemos beber do cálice do Senhor e ao mesmo tempo beber do cálice dos demônios. É o que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, irmãos, é viver agora com Cristo e amanhã com o mundo. Viemos aqui cultuar a Deus. Amanhã estaremos ali cultuando ao mundo. Não, de jeito nenhum. Isso não é ser ambicioso à semelhança de Cristo. Vejam, os queridos irmãos, que está escrito aí no verso 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ah, pastor, para onde eu recebo convite eu vou. Cuidado. Meus irmãos, nós temos um bom costume, um bom hábito de, na hora das nossas refeições, ou antes, né, quando a gente faz as nossas compras. Eu creio que os irmãos têm esse bom hábito. Né? As nossas compras eu consagro a Deus antes de ir para a panela. É o Senhor que está me dando, é que está entrando na minha casa, eu consagro ao Senhor. Queridos irmãos, quem não tem Cristo, a casa dele é consagrada aos demônios. Muito sério isso aí. Muito sério isso aí. Por quê? Porque por trás do ídolo está o demônio. O ídolo está ali bem bonito. Personagem.
A história é bonita, mas por trás dele está ali os demônios. O que era que Paulo queria? Paulo queria que houvesse ali uma separação. Né? Separem, vocês não podem mais ficar prostrados no deserto, vocês não podem ficar mais com os imorais, vocês não podem mais participar da mesa de Deus hoje e amanhã está associado à mesa dos demônios. Ah, pastor, eu não bebo, mas eu estou lá, mesa do demônio. Está escrito isso aí. Não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E, queridos irmãos, não é suficiente ter conhecimento bíblico sem mudança de vida. Aqueles que desejam ser semelhante a Cristo precisam ser mudados de vida. Paulo queria que a igreja de Corinto passasse por uma transformação, por uma peneira. Não somos mais fortes que o Senhor. Ou provocaremos zelos no Senhor. Dr. Augusto Nicodemos, em uma das suas preleções, e dentre elas escrita, ele diz o seguinte: que temem que muitos crentes estão provocando Deus a zelos. Temos que ter esse cuidado, meus queridos irmãos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Concluindo, meus queridos, a nossa palavra nesta noite, falamos que da ambição de ser semelhante a Cristo. Nós temos que ter essa ambição. Eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero parecer com Cristo. Eu quero amar, eu quero viver como Cristo viveu. E destacamos que aqueles que almejam ser como Cristo não ficam prostrados no deserto. Não ficam prostrados na imoralidade. Não ficam prostrados com os demônios. E eu separei nesta noite 3 aplicações, concluindo a nossa palavra. Os que desejam ser semelhante a Cristo precisam aplicar em suas vidas. Primeiro, todas as coisas. Fica aí com sua Bíblia aberta, pode ver aí, a sua Bíblia. Capítulo 10, o verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A primeira. Segunda, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Obrigado. Vou repetir. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Aplicando para as nossas vidas. Primeiro, todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm como crente. Segunda aplicação. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas te edificam. Terceira aplicação. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Irmãos, eu quero concluir a minha fala nesta noite, levando você a pensar, né? Por que Jesus repreendeu a Pedro? A narração lá de Marcos, capítulo 8, verso 32.
Jesus começa a ensinar os discípulos que era necessário, que ele tinha que ser entregue, tinha que morrer, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E isto ele expunha, né, claramente, mas Pedro, né, chama-o à parte e começa a reprová-lo. Eu quero dizer para você nesta noite que Pedro agiu imoralmente. Como uma pessoa incrédula, que não respeita regras morais, foi um cinismo, comportamento devasso, libertino, tomado ali pelo espírito de libertinagem. Foi a ação de Pedro ali perante o Senhor Jesus Cristo. E qual a razão, né, que Jesus voltou e fitando os olhos aos seus discípulos, ele repreendeu a Pedro ali, no meio de todos eles ali. Veja bem, ele chama Jesus à parte, Jesus se desloca um pouco e escuta o que é que ele está falando. Depois Jesus pega ele e os discípulos e traz essa repreensão. E qual foi a repreensão de Jesus a Pedro? Jesus, ele traz uma repreensão dizendo, arreda Satanás. Mas por que Jesus falou isso aí, irmãos? Por quê? Porque Pedro estava ali pensando em outro mundo, estava voltado em outro sistema. Foi um tempo ali que Pedro parou no deserto. Pedro parou no deserto. Jesus repreendeu Pedro por ver nele mais interesses em questões terrenas do que nas questões pertinentes ao reino de Deus. Esse foi o motivo, queridos irmãos, porque Jesus repreendeu a Pedro. Jesus viu no coração de Pedro mais destaque pelas coisas terrenas em vez do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele hoje está sondando os nossos corações. Você é uma pessoa que se sente repreendida por Jesus nesse momento? Ou não? Eu quero deixar você bem tranquilo nesta noite. Você que está aqui nesta noite, se você é uma pessoa que quer ser como Jesus, que tem interesse, né, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, mas o seu interesse é mais voltado para os céus, pode ficar tranquilos. Pode dormir em paz. Você não recebe a repreensão que Pedro recebeu. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite. Jesus, ele pode nesta noite estar te repreendendo como repreendeu a Pedro. Ele pode estar falando com as mesmas palavras: afasta-te, Satanás, do meu servo. Afasta-te, Satanás, do meu servo. O meu servo hoje não consegue ter anseios, ter desejos pelas coisas dos céus. O meu servo só está vendo esse mundo aqui. O reino de Deus está embaçado para ele. Receba essa repreensão dele em nome de Jesus. Confesse seu pecado nesta noite. Se arrependa, volte para o Senhor. Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Vamos cantar com o nosso irmão Enio. E esse canto, irmãos, que seja uma preparação para participarmos da mesa do Senhor. Cuidado para amanhã não participar das mesas dos demônios. Lembre-se que essa foi a razão que a maior parte dos israelitas que provaram de Deus, que foram batizados, que foram transformados, Deus o rejeitou. Foram rejeitados por Deus, porque ficaram prostrados no pecado da imoralidade. Ficaram prostrados no pecado do deserto. Prostrados junto ali aos demônios. A melhor pessoa de estar ao seu lado
é uma pessoa crente, que tem anseio pelos céus.